A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 199º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro 2 de Reis, capítulo 18, dos versículos 1 ao 8. Continuamos no livro 2 de Crônicas, capítulo 29, 30 e 31. E encerramos a leitura no livro de Salmos, capítulo 48. A inspiração do dia. O reino único, Judá depois do colapso de Israel. No livro 2 de Reis, capítulo 18, destaca o versículo 5. No Senhor confiou. Trata-se do rei Ezequias, depois de relatar a queda de Samaria e do Reino do Norte, o escritor volta à história de Judá, o Reino do Sul, partindo do reinado do bom rei Ezequias. Ele foi um dos melhores reis de Judá, por causa da sua confiança em Deus e da sua dependência dele. Ezequias confiava plenamente no Senhor, guardava os seus mandamentos e exortava o povo a desviar-se do pecado e a voltar-se para Deus. No começo do seu reino, reparou e purificou a casa do Senhor, reintegrou os sacerdotes e levitas ao seu ministério e restaurou a celebração da festa da Páscoa. Procurou com todo o empenho destruir todos os altares e altos idólatras em Judá. E o versículo 7. E se revoltou contra o rei da Síria. Neste período da história de Judá, o reino do sul também caiu sob o domínio da Assíria, sendo-lhe exigido pagar um tributo anual. Ezequias coligou-se a uma conspiração internacional contra a Síria e recusou-se a continuar pagando tributo. O resultado desta tentativa de independência está registrado em 2 de Reis, capítulo 18, versículo 13 a capítulo 19, versículo 37. Em 2 de Crônicas, trago a leitura no capítulo 29 e destaco o versículo 1. Ezequias. No versículo 5 destaco: santificai-vos agora, tirai a imundícia. 4 coisas são indispensáveis num avivamento e renovação espiritual do povo de Deus. Primeiro, confissão de pecados conhecidos. Devemos reconhecer as áreas da nossa vida em que nos desviamos da vontade de Deus e da sua palavra e devemos confessar diante de Deus esses pecados específicos. Segundo, santificação da casa do Senhor. A igreja é a casa de Deus, segundo o novo concerto. Tudo que nas crenças, no culto e na vida da igreja claramente contrária à vontade de Deus, conforme é revelado nas Escrituras, deve ser abolido, semelhantemente o próprio crente como o templo do Espírito Santo. Terceiro, renovação do concerto. Devemos renovar a nossa dedicação a Deus, ao seu reino e à sua causa justa na terra, e devemos manifestar um desejo sincero de desviar-nos da iniquidade do mundo e resistir o pecado. Quarto, anunciar um sacrifício expiatório. Devemos apropriar-nos pela fé da expiação pelo sangue de Jesus Cristo que sofreu na cruz a fim de salvar e santificar o seu povo. No capítulo 30 destaca o versículo 6. Convertei-vos ao Senhor Deus. Converter-se dos caminhos pecaminosos para Deus é uma condição prévia essencial ao avivamento. O verbo converter-se ocorre 4 vezes no versículo 6 a 9, indicando que o povo de Deus estava desviado, mais apegado aos caminhos do mundo do que aos caminhos de Deus. Esta mensagem de arrependimento aplica-se hoje a todas as igrejas que deixaram o seu primeiro amor,
que abraçam doutrinas antibíblicas e que transigiram com o mundo. No versículo 8 destaco: dai a mão ao Senhor. Ezequias ressalta 4 verdades a respeito do arrependimento genuíno. Primeiro, o povo de Deus precisa voltar-se a Ele, resolvido a abandonar o pecado e confessá-lo como Senhor, se quiserem experimentar o seu favor. Deus não abençoará os seus enquanto tiverem prazer no pecado. Segundo, o povo de Deus deve voltar-se para Ele com a intenção sincera de cumprir os seus mandamentos. Se o povo de Deus não abandonar os caminhos pecaminosos do mundo para viver em pureza de coração, em obediência à sua palavra, Deus fará vir calamidade e destruição, inclusive às suas famílias. Terceiro, o povo de Deus deve voltar-se a Ele como submissão, adoração e serviço, se quiser escapar da sua ira ardente contra o pecado. As palavras "dai a mão ao Senhor" significam submeter-vos ao Senhor. Dá-se assim a mão como sinal de absoluta lealdade e fidelidade a Deus aos seus justos caminhos. Quarto, o povo de Deus deve voltar-se a Ele com a oração perseverante se quiser experimentar novamente a sua graça e compaixão. E por fim, o capítulo 31. Destaco o versículo 4. Para que os sacerdotes se pudessem dedicar à lei. Ezequias ordenou que o povo desse aos sacerdotes e levitas as primícias e o dízimo de todas as suas colheitas. Isso daria condições aos sacerdotes de dedicarem-se plenamente a Deus e ao ministério da sua palavra. Semelhantemente, segundo o novo concerto, os líderes espirituais vocacionados por Deus devem ser sustentados pelos dízimos e ofertas do povo de Deus para perseverarem na oração e no ministério da palavra. E por fim, o versículo 10. O Senhor abençoou ao seu povo. Como condição para experimentar a bênção divina, o crente deve estar disposto e resolvido a contribuir com os seus recursos para a obra e ministério de Deus, tanto no seu país como no exterior. A recusa quanto a isto é um sinal de que o nosso amor a Deus e a sua causa é deficiente. Deus deseja que sirvamos a Ele e não ao dinheiro. E por fim, agora, o livro de Salmos, capítulo 48. Destaco o versículo 1. Na cidade do nosso Deus. A cidade do nosso Deus e do grande Rei é Jerusalém. Ela será estabelecida para sempre. Aquilo que Deus começou no Antigo Testamento, Ele completará na Nova Jerusalém no fim dos tempos. E, por fim, o versículo 14. Deus será nosso guia até a morte. Deus tem dado a certeza que Ele será o guia constante e fiel do crente durante toda a sua vida, no momento da sua morte e daí até o eterno lar, onde estaremos com Ele para sempre. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.